Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, muito feliz e mais uma vez poder estar aqui junto com a amada igreja em nome de Jesus Cristo, para juntos estarmos nos alegrando na presença do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar o meu agradecimento em nome de Jesus, também ao pastor, em nome de Jesus Cristo, Luiz, que assim me abriu essa oportunidade de estar assim ministrando a palavra de Deus, mais uma vez aqui para a amada igreja em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida dos obreiros e obreiras desta casa em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor, auxiliar Messias, evangelista Rosenilda em nome de Jesus, e as missionárias também em nome de Jesus dessa casa. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de louvar o hino ao nosso Deus antes de estar na ministração da palavra de Deus, e gostaria que a igreja me ajudasse em nome de Jesus, amém? Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, aleluia. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão em tudo me respondeu. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga a minha alma, pois ainda louvarei. Amém? Glórias a Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 38, em nome de Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Palavra bastante conhecida, mas eu vou estar assim em nome de Jesus, ministrando aquilo que Deus ministrou ao meu coração, para estar compartilhando com a amada igreja em nome de Jesus, amém? Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, não saia daqui essa noite em nome de Jesus sem renovar a sua aliança com Cristo, amém? Isaías capítulo de número 38. Aleluia. Eu acredito que eu serei bem breve nessa noite. Glória a Deus. Peço, irmão, que continue orando por mim em nome de Jesus. Amém, amados?
pelos outros demais irmãos que também estão ali junto comigo ali naquela obra ali na Pitanquinha, para que Deus continue dando crescimento da sua obra ali naquele lugar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 38, versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje é culto da família, louvado seja o nome do Senhor, né? E eu creio que Deus irá falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pois bem, a palavra do nosso Deus que veio através do profeta Isaías a Ezequias naqueles dias foi: ponha em ordem a tua casa. E nessa noite, para poder falar de casa, eu quero falar em primeira mão da nossa vida espiritual. Como está a sua casa espiritual? Aonde a Bíblia vai dizer para mim e para você que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aonde, estando mesmo sujo, ele não habita. Estamos vivendo os últimos dias, e há quem acredite ainda que vai poder viver por muito tempo ainda. Mas eu venho te alertar que estamos vivendo os últimos dias. A hora está bem próxima. Mas a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: como está a sua casa? Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que naqueles dias não estava fácil para Ezequias, sendo rei, já está sofrendo ameaças no seu reino, tendo a cidade cercada, e ainda está ali enfermo, deitado em uma cama. E quem está enfermo jamais quer ouvir uma palavra negativa para a sua vida. Toda palavra que ele quer receber para a sua vida é que ele vai sair daquela situação, é que tudo vai dar certo, é que é para ele manter a calma, que Deus vai curar. E nem sempre é assim. E tem muitas pessoas, tem muito crente, achando que por ser homem de Deus, mulher de Deus, não pode contrair uma enfermidade. E isso está totalmente errado. Porque a chuva que cai para aquele que serve, cai para aquele que não serve. Então muitas das vezes, quando este mal sobrevenha a uma pessoa, por ela ser evangélica, ela só quer que Deus a cure. Ela não aceita padecer daquela enfermidade. Ela exige praticamente de Deus que Deus o cure. Mas não pode ser assim. Eu costumo dizer que, como diz a palavra do nosso Deus, que sendo Eliseu grande profeta de Deus, homem de Deus, da qual Deus usou ele para ressuscitar pessoas do mundo dos mortos, mas o mesmo padeceu de uma enfermidade. A sua morte foi através de uma enfermidade. Ele, que sendo profeta, orou para o enfermo ser curado, orou para aquele que estava morto reviver, mas contraiu uma doença e morreu. Mas hoje, muitas das vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, se ficar enfermo,
Não pode. Eu quero te dizer que o principal é a sua casa estar em ordem. Não é que Deus não se importe por aquilo que você está passando, por aquilo que você está enfrentando. Deus se importa com a tua dor, Deus se importa com o teu problema. Mas o principal que Ele se importa comigo e com você é que a sua casa esteja em ordem. Porque independente do que venha acontecer contigo, estando enfermo ou não, se a sua casa estiver em ordem, você viverá. Não terá mais sofrimento. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e que lá não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento. Mas muitas das vezes, quando estamos passando por luta, por privações, só queremos que Deus traga uma resposta de cura, de solução para o problema que estamos enfrentando, ao invés de se preocupar em colocar em ordem a sua casa, se preparar, porque Ele está te dando um aviso, para que você não pereça no pecado, para que você não morra com sua casa toda desordenada. É por isso que Ele está dizendo: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Mas ele não aceitou, e o mesmo orou, apresentando a Deus o seu passado. E quando eu medito na história de Ezequias, que ele convida a Deus para poder visitar o seu passado, eu vou ver a importância de eu ter um passado bom diante de Deus. O passado de Ezequias era um passado, sabe, que alegrou o coração de Deus, porque quando mesmo assumiu o reinado, ele começou a reparar os altares, destruir, acabar com todos os ídolos que havia ali em Judá, restituir o culto ao Senhor, e Deus o restaurou da sua enfermidade. Mas assim como Deus restaurou a saúde de Ezequias e lhe acrescentou 15 anos mais, nem sempre é assim. Aonde o mais principal é estar a minha casa e a sua casa em ordem. No livro de Jeremias, capítulo de número 18, Deus vai chamar Jeremias e vai dizer para o mesmo descer até a casa do oleiro, e ali ele vai mostrar o oleiro trabalhando com um vaso sobre a roda, e de repente o vaso que estava fazendo se quebrou, e Deus vai mostrar isso a Jeremias, e ele vai ver que o oleiro vai pegar agora aquele barro com aquele vaso que quebrou, e vai fazer outro da forma que ele queria. E aí ele observou bem isso, e Deus olha para ele e diz: não posso eu fazer o mesmo com o povo de Israel? Tudo que eu mandar você falar, você vai dizer, porque se eu mandar você avisar para um homem que está praticando o mal, que ele vai morrer, se ele se arrepender da maldade que está cometendo, eu também me arrependerei do mal que eu disse que faria, e não farei. Se você levar uma palavra de bênção para alguém que está praticando o bem, e o mesmo reverter e praticar o mal, eu também me negarei de fazer o bem que eu diria que ia fazer, e não faço. Se eu disser que vou matar, e ele se arrepender, não matarei. E o interessante é que eu observei que enquanto
enquanto o vaso se encontra na mão do oleiro, ele pode até mesmo quebrar, porque ele se encontra na mão do oleiro e Deus fará dele da forma que ele quiser o novo vaso. O problema é quando o vaso se quebra fora da mão do oleiro. E quando o vaso se quebra fora da mão do oleiro, para nada mais presta. E geralmente, todas as vezes que o vaso vai se quebrar fora da mão do oleiro, ele está com a sua casa desordenada. E aí agora, qual vai ser o destino deste homem? Qual vai ser o destino desse vaso? Após se quebrar fora da mão do oleiro. Com que objetivo você tem vindo à casa do Senhor? Qual é o teu objetivo a sair de casa? Tem colocado diariamente a tua casa em ordem? Porque se a morte chegar para mim e para você, precisamos estar preparados. Deus, ele se importa com a tua dor. Deus, ele se importa com o teu sofrimento. Mas eu e você precisamos nos preocupar com o principal, que é a nossa alma. Qual destino você está dando à sua alma? Qual é o cuidado que você está tendo com a sua alma? Quanto tempo você acha que ainda vai ter para colocar a sua casa em ordem? Quantas são as vezes que Deus tem advertido para que isso aconteça depressa? Quantos cultos de Santa Ceia muitas das vezes você tem faltado com vergonha porque você não vai poder ceiar? Se a Bíblia está dizendo para mim e para você que Jesus disse: ei, façam isso em memória de mim até que eu venha. Jesus falou para os seus discípulos: eu não tomarei mais do fruto da vinde até que eu venha tomar de novo convosco no reino do meu Pai. A esperança que está em Cristo Jesus para mim e para você é que um dia nós possamos se assentar com Ele na mesa, para mais uma vez ceiarmos com Ele. Mas por que não está ceando? Porque a casa não está em ordem, não é verdade? E o que é que está faltando? Mas eu costumo dizer, muitas das vezes em situações de relacionamento, a pessoa está vivendo em fornicação, está morando junto há anos, está sabendo que é pecado, que se morrer nessa situação vai para o inferno, mas Deus tem advertido e não quer abrir mão. Já teve situações de eu aconselhar pessoas dizendo: rapaz, casa-te. Já que não quer casar não, então toma a decisão, larga e segue Jesus. Mas é difícil, estou há anos. Aí de repente, sabe, o marido começa a trair, começa a se distanciar. Sabe o que acontece? Acaba se separando. Se separou à força agora,
sem além da vontade, porque não suportou mais. E aí, em vez de botar a vida no altar com Cristo, vai arrumar outro e viver na mesma situação. E vai parar onde? Por que foi que Jesus chamou os fariseus de raça de víbora? Ou perdão, João Batista. Por que foi? Porque és conhecedores da lei. Há quanto tempo você vai ficar dentro da casa do Senhor e não vai colocar a tua casa em ordem? Deus não tem prazer na morte do pecador. Quer que ele se arrependa para alcançar a salvação. A morte pode vir para mim e para você, a qualquer instante, a qualquer momento. A pior coisa que o homem pode fazer é um dia se afastar da presença do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que é como ele crucificar a Cristo mais uma vez. Renunciar. Está vivendo distante, sem nada. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer para mim e para você? Se conseguir fazer com que um desses volte para a casa do Senhor, que serão perdoados multidões de pecados. Porque é difícil alguém que já conheceu, já provou e saiu. Se Satanás vive bramindo como leão ao redor dos crentes, daquele que adora, daquele que jejuma, daquele que busca, que consagra a sua vida, imagine da vida daquele que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. É uma presa mais fácil. Ele vai tentar tragar na primeira oportunidade que ele tiver para poder levar aquela alma para o inferno. Porque a guerra de Satanás hoje, ele sabe que o seu tempo está muito curto. E ele quer levar o maior de número de almas possível para o inferno. Mas precisamos colocar a nossa casa em ordem para que o diabo não tenha vez na minha vida e na sua vida. Porque eu e você, com nossa casa em ordem, vai ter a presença do Pai, vai ter a presença do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quando o meu e o teu adversário tentar bater a porta, vai ter alguém superior para poder abrir a porta. E ele vai partir em retirada. E vai saber que ali não há lugar para ele, não há espaço para ele. Porque aonde a luz habita, as trevas não podem entrar. Aonde a presença de Deus está, o inimigo não pode entrar. Mas Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua situação de luta que você está vivendo? Pode. Ezequias vai dizer para o Senhor: lembra-te, Senhor, de como andei na tua presença. Sabe o que eu muito me lembro? Que a Bíblia vem dizer para mim e para você: que todo pecado que o homem cometer fora do corpo, ele vai pagar fora do corpo. Mas todo pecado que ele cometer no corpo ele vai pagar. Aí hoje é jovem, sabe? Vive de qualquer jeito, vive de qualquer maneira. Os anos vão passando, se arrependeu, mas lá na frente vai sofrer as consequências. E quando os anos se passarem, que chegar lá na frente: ah, Senhor, por que isso está me acontecendo? Por que estou passando por isso? São as consequências dos pecados lá atrás. Sabe aquele momento que você estava destruindo o templo de Deus, expulsou a presença de Deus de dentro dele, deixou que o inimigo entrasse e fizesse o que quisesse dele. Aí muitas das vezes chega lá na frente, sabe, numa idade até razoável ainda, aí está enfermo e só quer que Deus venha restaurar a saúde.
Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, põe em ordem a tua casa, porque você colocando em ordem a sua casa, você vai viver eternamente, e o tempo de sofrimento que você passar nessa vida não vai se comparar com o gozo que Ele tem preparado para mim e para você na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver uma situação em que Deus se arrepende de algo que Ele falou que faria e não fez. Quando Ele manda Jonatas descer até Nínive, para poder ali ministrar sobre a cidade de Nínive. Ele ia destruir aquela cidade dentro de 40 dias. Deus deu um prazo. Ninguém desce a sepultura sem antes ser advertido. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade para nos advertir do mau caminho, para que eu e você se arrependa e Ele não cometa o mal que Ele tem prometido sobrecair sobre a mim, sobre a sua vida, se continuar no caminho de perversidade. E quando Jonas entrou pela cidade ali, ministrando aquilo que Deus havia mandado, a cidade toda se arrependeu do mal que estavam cometendo, e Deus retirou o mal que estava proposto a cair sobre aquela cidade, e não fez o mal que Ele falou que faria. Comigo e com você não é diferente. Sabe por quê? Porque a própria palavra que eu e você rejeitar hoje, essa vai cobrar de mim e de você. Porque você hoje tem o conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Se você pratica aquilo que é errado, Deus vai cobrar de você. Deus não vai te condenar, mas a palavra que você tem ouvido e você tem rejeitado, essa sim, essa vai te condenar. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente procurando sacrificar e deixando de obedecer. Deus não se importa com sacrifício, não. Saul estava muito preocupado em querer fazer sacrifício ao Senhor e deixou de obedecer a ordem que Deus mandou para que ele fizesse. Se ele permanecesse na obediência, Deus continuaria com ele. Mas a partir do momento que ele resolveu desobedecer, Deus também o rejeitou. Você acha que Deus quer ver essa quantidade de pessoas aqui dentro, e no dia que ele descer para buscar subir só 10, seus 5? Não. Ele quer que todos que estejam aqui dentro subam com ele para a glória. Mas para subir, a casa precisa estar em ordem. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho que está crescendo, que você ainda consegue puxar a rédea, sabe, botar no caminho, dizer o não, e ele vai ter que obedecer querendo ou não. Faça isso o mais rápido depressa. Faça isso, porque se você não fizer, meu amado e minha amada, infelizmente vai crescer, vai querer olhar para o mundo e vai se desviar. Não vai permanecer não, porque o mundo é atrativo. O mundo é atrativo e começa a convidar os jovens para poder se desviar da presença do Senhor. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho no sofrimento, porque se você vê ele sofrendo, você vai sofrer junto. Então, colocar em ordem a nossa casa vem em geral, você colocar a sua casa espiritual e a sua casa física, a sua morada, para que nós não venhamos perecer com a maldade deste mundo. Precisamos permanecer na presença de Deus, obedecendo a Ele os seus mandamentos.
buscais os dons do Espírito Santo, para que nós possamos cada dia mais transmitir a presença de Deus por onde quer que nós venhamos andar. A verdade é que tem muito homem, muita mulher de Deus que tem andado pela rua e não consegue transmitir a essência da presença de Deus por onde passa, não consegue fazer a diferença aonde chega, porque ainda está te faltando a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. O ser batizado no Espírito Santo. Quando João Batista estava convidando para poder ser batizado, ele estava convidando a mim e a você para ser batizado para o arrependimento. O batismo não é simplesmente você chegou ali e desceu as águas e tudo vai ser. Não, você precisa ser uma nova criatura daquele dia em diante. Você precisa entender que você foi batizado para poder dali gerou uma nova criatura. O velho homem, a velha mulher não vai existir mais. Estava ontem tinha assistido um dos vídeos publicados aqui da igreja. E de repente tinha outra sequência embaixo. Eu fui assistir um pouco de uma entrevista de um jovem que está no auge do mundo gospel. E nessa entrevista é tanta gíria que eu fiquei pensando, como é que é isso? Como é que não há uma transformação? Como é que não há uma mudança daquele que serve para aquele que não serve? Como é que hoje eu sou de Cristo e vou continuar com o mesmo linguajar? Falando gíria. Como é que não vai haver uma mudança? Como é que você cumprimentava os seus colegas anteriores? E agora, como é que você tem cumprimentado eles? Ah, mas isso não importa. Deus não quer o corpo, não, Ele só quer o coração. Ele quer o teu corpo por completo. O que Ele se entregou foi por completo, por mim e por você. O sangue dele foi derramado, foi todo ali no Calvário. Precisamos ser prudentes, porque o que vai fortalecer a minha vida e a sua vida e nos manter de pé diariamente, sabe? É manter uma vida em busca da presença do Espírito Santo de Deus continuamente, diariamente. Se nós não fizermos isso, nos sacrificar nossa carne, infelizmente, o leão do mal que existe dentro de você vai te devorar. Ou você vai alimentar mais o seu espírito, ou você vai alimentar mais a sua carne. E quando você passa a alimentar mais a sua carne, infelizmente a sua casa vai ficando desordenada. Quer colocar a sua casa em ordem? Não está conseguindo não. Começa a alimentar o teu espírito. Começa a alimentar ele com jejum, com oração, com súplica. Tem muita gente querendo bênção da parte de Deus, mas na hora de buscar está dormindo. Jesus veio chamar a minha e a sua atenção quando ele subiu o monte, antes de passar pelo sacrifício. Ele deixou seus 3 discípulos que ele chamou para orar com ele, separado à parte, e saiu. E quando voltou, a pergunta dele foi o seguinte: vocês não podem velar comigo nem mesmo 1 hora? Será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Passa horas e horas e horas com o celular na mão, dentro de aplicativo lá, aplicativo acolá.
fica madrugada dentro. Mas na hora da bênção, é 10 minutos só no joelho e Deus tem que atender. Porque se Ele não atender, Ele não é Deus. A casa está toda desordenada, mas Deus tem que fazer. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: põe em ordem a tua casa, mas você quer viver do seu jeito. Mas quer que Deus faça, quer que tudo dê certo. Quer que tudo dê certo em sua vida? Vai observar o Salmo 1. Observa lá. Ele vai dizer que quando a gente faz aquilo ali, obedece, ele vai dizer assim, ó, e tudo quanto fizer prosperará. Vai olhar como é a vida do servo do Senhor lá no Salmo 128, perdão. Vai ver como é a casa do adorador lá no Salmo 128. O que é que Deus faz na vida do obediente? Juventude que não quer obedecer pai e mãe, e quer viver 60, 70 anos, não está passando dos 30, não está nem chegando nos 30, pela desobediência. É simplesmente a palavra de Deus se cumprindo. Honra teu pai, honra tua mãe, mas não quer. 14, 15 anos, já quer se mandar, quer ser dono do nariz. Mas a palavra de Deus foi escrita, sabe, há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás. E ele já estava dizendo: honra teu pai, honra tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias se prolonguem na terra. Jesus morreu pelo mundo todo, mas nem todos vão ser salvos. É porque ele não quer? Não. Porque o homem não quer renunciar ao seu eu, não quer renunciar à sua carne, não quer renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria. Pedro era pescador, teve que abandonar a pesca. Vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homem. Ele não ficou preocupado com o que iria comer amanhã, sabe por quê? Porque Jesus mostrou para ele que ele é que provia tudo. Passou a noite toda pescando e não pescou nada. Joga a rede do outro lado, do lado direito, ainda foi bem específico. Quando jogou, os barcos quase iam a pique de tanto peixe. Mas quando chegou, já tinha peixe na brasa. Eles tinham saído, nada tinha pescado. Jesus foi quem providenciou a pesca. Mas quando ele chegou cá na praia, já tinha peixe na brasa. Jesus já tinha peixe na brasa esperando. E você tem se preocupado com amanhã? De que forma? O que é que você tem priorizado na sua vida? A sua casa física? Ou sua casa espiritual? Ele deu exemplo. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Porque foi ele que falou ao vento essas palavras? Não.
Foi para advertir que eles não precisavam estar se preocupando com nada, porque Ele iria prover tudo. Aí muitas das vezes nós acabamos esquecendo do principal e corremos atrás simplesmente do material. Mas precisamos colocar nossa casa em ordem, porque o rei está voltando. E se você quer subir, renuncie tudo aquilo que vai impedir você subir. Tudo. Porque observe bem, ele diz que vai estar dois deitados numa cama. Um vai subir, o outro vai ficar. Estarão dois no moinho. Um vai subir e o outro vai ficar. Sabe por quê? Porque não é pelo fato de estar os dois deitados na cama que os dois estão vivendo da mesma maneira, que os dois estão vivendo a mesma renúncia. Porque ele diz: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E somente aqueles que renunciam à sua carne serão os escolhidos. Por que, irmão, estou falando de carne? Porque a carne ela é uma miserável que nos faz pecar contra o nosso Deus. E que nós precisamos ficar atentos a todo o tempo, para que ela não venha nos derrubar da presença do Senhor. Porque o nosso adversário simplesmente ele vem, sabe, soprar no nosso ouvido. E se nós não estivermos atentos a isso, iremos perecer. Deus, Ele não é justo, então Ele age por justiça e não por emoção. E se tem uma coisa que prova isso, foi quando Ele veio salvar a família de Noé. Noé fechou a arca por fora, mas ele veio e fechou. Noé fechou por dentro, ele veio e fechou por fora. Porque ele sabia que o coração de Noé, no momento que a chuva começasse a cair, que a multidão chegasse ali gritando, pedindo socorro, ele poderia abrir a porta para poder a multidão entrar. Mas eles tiveram tempo de se arrepender, como eu e você. Estamos tendo a oportunidade diariamente, quando estamos de pé, quando estamos com vida, com saúde, para poder se arrepender dos nossos pecados. Porque somos pecadores. Mas estamos tendo a oportunidade de se arrepender. Se eu e você não se arrepender, quando a arca vier, vão tentar entrar, sentar com a casa em ordem, mas lá a porta vai estar fechada. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Se o ramo estiver fora da figueira, para nada serve, vai se secar. Só vai servir para ser lançada no fogo. Se você é ramo e está longe da figueira, apressa-te. Sabe, as dores que muitas das vezes passamos como cristão, é simplesmente Ele podando, está nos limpando, para que eu e você possamos dar bons frutos. Porque se Ele deixar sujo, não vai produzir bons frutos. Tem que estar sempre limpando, tirando as impurezas. Ele olhou para os seus discípulos e disse: vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Aí sim ele vai dizer para os seus discípulos no versículo 7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos serão feito. Ele não impôs limite, só basta estar nele e ele tem que estar em você. Dessa forma não há limite para você ser abençoado, para você receber aquilo que você pedir de Deus. Então muitas das vezes queremos e está faltando dar para Deus. Não é simplesmente você chegar aqui e glória a Deus, aleluia,
Não. Chegue aqui e se entregue. Este momento de cultuar é o momento de se entregar por completo a Ele. Só você sabe como é que se encontra a sua casa. Só eu sei como é que se encontra a minha casa. É você que sabe o que precisa ser feito aí para que ela esteja bem ordenada. Uma dona de casa, se ela colocar um copo, sabe, um jarro no lugar, e alguém chegar e fazer isso, ela sabe que alguém tirou do lugar. Então só você mesmo para saber o que é que está fora do lugar, dentro da sua casa, e que precisa ser colocado em ordem. Observe que Deus mandou dizer a Ezequias: essa enfermidade é para a morte. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Se você não colocar hoje a sua casa em ordem, você vai morrer. Mas eu estou falando é de uma morte, sabe, espiritual, de uma morte eterna. Não estou falando da morte física, não. O aviso está chegando. Cabe a mim e a você hoje colocar a casa em ordem. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.